E aí amigos, como é que vocês estão? Adam Driver no MCU. Finalmente essa notícia chegou, pegou muitos de nós de surpresa, mas aí que entra um detalhe, até onde essa fonte é confiável e até onde a gente pode aí, de certa forma, confiar no Adam Driver para assumir o papel do Reed Richards, lembrando aí que o John Krasinski, aí conhecido como Jim do The Office, havia assumido o papel durante aí o nosso Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e obviamente foi muito bem aceito pelos fãs, afinal, o John Krasinski era uma pessoa que a gente fala que é o fanservice, né? Ele tinha aí um grande apelo popular e conseguiu assumir o papel de maneira exímia, ficou realmente aquele Reed Richards que a gente gosta de ver, barbudinho, né? Inteligente, enfim, foi muito interessante. Mas o fato é, o Adam Driver, né, segundo Daniel Richtman, que é o insider que vazou essa informação, já estaria em negociações finais para interpretar o papel aí do líder do Quarteto Fantástico, e justamente essa informação ela traz pra gente alguns questionamentos e alguns pontos que a gente tem que começar a pensar, tem que começar a abordar para começar a entender quais são aí, né, as implicâncias que isso pode ter dentro aí do futuro da Marvel, principalmente falando da fase galáctica da Marvel, a fase aí pós-Kang, né, o começo da fase 6. Vai lembrar que a princípio o filme do Quarteto Fantástico, né, a gente não tem muitas informações justamente sobre o elenco, mas a gente já tem uma data de estreia que seria 25 de fevereiro de 2025, ou seja, a gente tem aí 2 anos ainda pela frente, né? Temos aí um bom tempo de produção, de pós-produção, então as informações ainda são muito escassas. E essa confirmação do Daniel Richtman, que ele estaria aí já em negociações finais, negociando os últimos detalhes para assumir o papel do Reed Richards, vem em boa hora. Mas qual que é a grande questão? Nesse momento eu convido vocês a pensar um pouco comigo. O Tony Stark, quando ele deu início na Marvel, quando a gente pode dizer que ele caminhou para que hoje em dia o UCM pudesse correr, né, com as suas fases galácticas, né, desde a saga multiversal que a gente tá tendo nesse momento, a saga das Joias do Infinito, e a gente vai ter a fase galáctica agora, quando for, né, a estreia do Quarteto Fantástico, que vai iniciar a fase 6 da Marvel. Mas o que acontece? O Adam Driver, ele vai entrar justamente com um papel de protagonista, e isso é fato, é justamente levado pra gente com base em comparação ao Tony Stark. Afinal, o Tony ele foi o que criou aquela mitologia, que foi que deu início ao UCM, a gente pode dizer, e o Adam Driver como Reed Richards vai ter esse papel aí de apresentar muita coisa nova. A gente sabe que a fase 6, por lidar com a questão galáctica, a gente tem muito possivelmente a inserção dos mutantes, né? Isso próprio dentro do UCM, dentro da Terra 616, que é a Terra que todas as coisas acontecem no UCM, né? Obviamente a gente falando aí da Marvel cinematográfica, né? Do que a gente vê de fato nos cinemas. Mas o que acontece? O Adam Driver, ele tem essa potência que ele vai ter que carregar nas costas, né? Afinal, ele vai ser um personagem que vai vir ali justamente para fazer o diferencial, né? Então a gente tá falando de um personagem que muito parecido, pode ser muito parecido justamente com o Tony Stark, que teve que durante 10 anos carregar a bandeira do CM, né? Então é muito importante, e é justamente por isso que a gente tem, eu acredito muito nisso, essa demora na divulgação de quem vai assumir o manto do Reed Richards. Afinal, eles têm que encontrar um ator, né? Obviamente a gente tem aí as grandes questões que aconteceram com o Kang, das questões de agressão, e que vieram à tona aí e trouxeram N problemas para Marvel, principalmente na questão de patrocinadores. A gente tá falando da Disney, a gente tá falando de uma empresa que é family friendly. Mas, continuando com a nossa análise, quando a gente pensa no Adam Driver, a gente tem aí as fãs arts que eu quero mostrar pra vocês, que eu achei muito interessante. A gente aí tem uma fan art do Adam Driver, essa aí ainda é uma foto dele aí como Ryu Khan lá do Star Wars, né? E que obviamente fica interessante, a gente tem essas artes que mostram ele no papel do Reed Richards. Obviamente eu acredito que a releitura que vai ser feita não vai ser parecida com a do John Krasinski, aquele Reed Richards barbudo daquele modo, não acredito que vai ser daquele modo, né? Infelizmente, eu digo assim, de fato eu pontuo assim, infelizmente, porque a gente ter aquela potência que o John Krasinski teve, né?
né, seria simplesmente sensacional. Mas o fato é que eu duvido muito que, né, seja o John Krasinski que assume esse papel. Afinal, se fosse ele, muito provavelmente a gente teria essa confirmação, né, mais próxima, né, do caso do lançamento ali do Multiverso da Loucura. Mas tudo bem, faz parte. Tendo a Dan Driver nessa posição, a gente justamente analisa aí o quanto que a Marvel deve estar sondando ele nesse momento, né? Afinal, vendo todo o potencial, todos os riscos de colocar um ator que a gente pode até colocar que ele é, né, de fato, não é um ator tão jovem dentro da Marvel. Afinal, se eu não me engano, o filme do Star Wars que ele estreou estreou em 2014 ou 2016, foi nessa faixa etária. A gente tem quase 10 anos ali dele, digamos ali, né, no auge dos holofotes de Hollywood. Então temos um ator que tem uma experiência, sim, a gente pode com certeza falar que ele tem experiência. Mas o que acontece? O Adam Driver assumindo aí esse papel de protagonista do Reed Richards, a gente tem as questões que a gente pode ver que ele vai abordar. O Daniel Richtman, que é justamente o insider que confirma essa informação, como eu já falei pra vocês, ele já vazou ou em outros momentos informações que levaram aí, né, que no final, quando foram levadas a fundo, de fato eram verdadeiras, e a gente teve aí sim a confirmação que muitos aí, né, que ele vazou. Eu lembro que teve a informação que o Homem-Formiga, né, ia voltar no tempo, ia ter alguma coisa a ver com o Scott Lang, e de fato foi confirmado em Vingadores Ultimato. Então a gente tá falando de um cara, né, obviamente quando a gente fala de insider, alguém que lida com vazamentos, é um jornalista, então a gente tem que confiar até certo ponto, porque é um jornalista que lida com vazamentos, né, tem todo vazamento é real. A gente tem aí grandes casos de vazamentos que estão atrelados aí justamente para gerar um hype na gente. Mas tudo bem, continuando com isso, o Adam Driver assumindo o papel de Reed Richards, ele justamente vai assumir o papel de protagonista de dentro da Marvel. A gente, hoje em dia, falando da Marvel, a gente coloca aí os grandes seres, né, os grandes nomes da Marvel, como o Thor, como a própria Capitã Marvel, como as pessoas que têm a potência dentro da Marvel e que lideram aí como os heróis mais fortes, a gente pode colocar desse modo. Só que, colocando a Dan Driver, ele vai ter seu papel de protagonista, mas não só por ele, mas sim pela equipe que ele monta, né, pela importância que ele tem, justamente por ele encabeçar diversas sagas. A gente tá falando de uma pessoa ali, que eu não lembro agora o nome do edifício que ele mora, mas que em quase todas as tramas que a gente tem dos heróis principais da Marvel, o Quarteto Fantástico tá inserido, né? Ou seja, ele já trabalhou com o Wolverine, com o Hulk, com o Thor. A gente tem de fato um herói que trabalhou com diversas áreas, que muito provavelmente a Marvel vai explorar de todo modo possível isso. Ou seja, a gente tendo a Dan Driver, tendo essa confirmação nos próximos dias, vai ser muito interessante, porque a gente começa aí justamente ver os caminhos que a Marvel está escolhendo, os caminhos que a gente pode ver que a Marvel vai levar agora o MCU. Então, eu particularmente falando, concordo muito com a escolha do Adam Driver, né? Eu realmente não sou tão partidário do John Krasinski. E por que eu não sou? Porque o papel que ele fez em Multiverso da Loucura, apesar de todas as críticas que a gente fez ao Sam Raimi, cara, foi sensacional. Foi um puta Reed Richards, né? Apesar das participações terem sido muito pequenas, né? Se ele ter sido pouca coisa, foi justamente o nosso fanservice, foi muito bom, né? Então eu não vou ficar triste se eu não ver o John Krasinski, afinal, a gente, graças a gente, tem que agradecer, né? Que a gente conseguiu ver um pouco dele. Então quem vier e assumir esse papel, eu não tenho dúvida que vai fazer um bom serviço ao MCU. Beleza, gurizada? Mas e aí, o que vocês acham? Quem vocês acham que vai assumir, né, o papel, o manto aí do Homem Elástico, do Reed Richards? Comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber. Valeu, falou!